Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência Alimentação. Eu sou Tânia Mara, nutricionista e trabalho com negócios de alimentação. Nesse vídeo, eu tô trazendo a dúvida de uma cliente quanto à formação do primeiro estoque. Ela estava com a intenção de começar a trabalhar com doces, só que ela não sabia exatamente como ela poderia começar isso. Ela ia comprar produtos para quanto tempo, quanto ela ia produzir, né? Então ela não tinha ideia de como fazer isso. Então nesse vídeo eu vou esclarecer essa dúvida e eu vou pedir para você, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ser notificado e curte, gente. Clica no botão aí, deixa seu joinha, tá bom? Bom, então essa minha cliente, o que ela fez? Ela tinha alguns fornecedores que não era da região dela, então que ele era distante, e aí ela precisava pagar frete. Só que o custo do frete era um pouco mais alto, porque era fora do estado, né? Então ela queria comprar uma quantidade grande para talvez 45 dias, uma média, para que ela não tivesse que ficar tendo esse custo com frete. Só que na nossa conversa ali, o valor desse produto era alto. Então, o que ia acontecer? Se ela comprasse esse ingrediente ali, de repente, para 30 dias, para 45 dias, ou um prazo maior, ela ia ficar com muito dinheiro empatado ali no estoque, né? Ia ficar com dinheiro parado. E isso ia limitar os outros custos dela, né? Ia levar demais o custo naquilo e ela ia limitar em questão a gastos com outras coisas. E como ela ainda estava no começo, isso era muito arriscado, né? Prejudicial. Quando você vai começar um negócio, você já querer fazer um estoque para 30 dias, para 40 dias, é muito complicado. Então, o ideal é o seguinte, você fez lá o cálculo do seu produto. Então, vamos supor que eu tenha 5 produtos principais ali no meu menu, com que eu vou trabalhar, que eu vou produzir ali para vender. Desses 5 produtos, eu já levantei o custo, já fiz a lista de compras, quanto eu vou produzir. Então, eu preciso saber qual é o mínimo ali que eu preciso produzir para conseguir pagar todas as minhas contas, manter o custo ali, pelo menos dos produtos que eu tô começando. Então, não basta só eu falar assim, eu tenho 5.000 reais e eu vou comprar tudo em insumos, em embalagens e rotulagem, tudo, e vou começar a vender. E aí eu vou repor isso. Não, na verdade, você tem que pensar que você tem água, que você tem luz, que você tem a roupa, sua vestimenta, seu uniforme, que você tem documentação ali, que você tem muitas vezes materiais de repente de papelaria, que você vai imprimir um rótulo, ou um marketing que você vai patrocinar ali nas suas redes sociais, ou vai fazer uma propaganda local, como que você vai fazer? Então, você tem outros custos. Então, além dos meus insumos da embalagem, eu preciso somar esses outros custos e ver no mês quanto eu vou estar precisando ali. Então, a partir disso, pelo menos para eu pagar essas minhas contas, eu tenho que fazer um número mínimo de vendas dentro daquele mês. Então, qual que é o meu número mínimo? É X, então eu vou correr atrás daquele X de vendas, né? Então, muitas pessoas trabalham assim, é meta. Então, a gente trabalha numa loja, a gente trabalha em qualquer lugar que você vai estar ali trabalhando, você vai ter a sua meta de vendas. Então, com a alimentação também. Então, você vai ter ali o seu mínimo do mês. Então, eu posso trabalhar o seguinte. Então, se por mês esse é meu mínimo, quanto eu consigo produzir, né? Qual que é a minha quantidade máxima? Por exemplo, eu trabalho sozinha, ou é eu e mais uma pessoa, ou eu consegui formar uma equipe ali um pouquinho maior, de 3, 4, 5 pessoas. Então, quanto esse número de mão de obras, ou que seja só você, consegue produzir daqueles itens por mês? Então, eu tenho o meu máximo. Então, quando eu vou montar o estoque, o que eu posso fazer? Então eu vou comprar para 15 dias ou para uma semana. Então, eu posso pegar 15 dias
e calcular pela minha lista de compras a quantidade mínima que eu preciso vender. Então eu vou fazer a minha compra pensando ali pelo menos no mínimo que eu vou conseguir vender, que eu preciso vender naquelas 2 semanas. Se de repente eu vender a mais e o que eu comprei para 2 semanas der somente para 1 semana, aí eu vou aumentar o meu estoque gradativamente. Por que isso? Para mim não ficar com produtos parados ali no estoque. Porque às vezes eu também não sei, como eu estou iniciando, eu também não sei qual produto tem maior saída, se de repente os clientes estão gostando daquele sabor, se vão começar a me pedir outros sabores para mim começar a estudar, qual que é o melhor, qual que não é, aquela outra atividade. Então eu vou começar a estudar ali o meu cliente, né? E a ter a percepção de mercado. Sabendo de tudo isso, eu vou conseguir também ali posicionar o meu estoque estrategicamente, né? Eu vou conseguir ir reformulando ele. Porque vamos supor, eu vou lá e compro para os 5 itens que eu produzo uma quantidade para 45 dias. Só que aí, na minha primeira semana, eu vendi todo o meu estoque de 1 ou 2 itens. E dos outros, eu vendi médio e o outro eu não vendi quase nada. Então o que acontece? Eu vou ter que fazer uma nova compra daqueles que mais estão saindo. Só que aquele produto que eu quase não vendi vai ficar parado no estoque. E isso vai me gerar um custo maior e também ele vai ocupar um espaço desnecessário que eu poderia estar utilizando para outro tipo de produto. Então, no começo, tudo é um teste. Eu preciso ir testando para entender o que vai sair mais, o que vai sair menos, como que vai ser minha média de vendas ali. E aí eu vou entendendo essa média e vou começar a fazer minhas compras baseado nessa média. No começo, uma coisa que você pode fazer também é o seguinte: eu tenho lá a quantidade mínima, né, de produção, que é para mim poder manter os meus custos, como eu falei para vocês, é o mínimo que eu preciso produzir. Junto com essa quantidade mínima, eu posso também somar uma quantidade de degustação, ou seja, eu estou começando e de repente eu quero fazer um marketing dos meus produtos em um lugar externo, um empório, um supermercado, uma clínica, uma academia, seja onde for, onde estiver o meu público. Então eu posso marcar um dia de degustação onde eu vou produzir 1 ou 2 daqueles meus produtos melhores e vou levar lá em porções pequenas para fazer essa degustação. Então eu tenho que somar também essa quantidade de ingredientes junto com a minha compra lá do meu estoque mínimo. E aí, nisso tudo, eu vou ter o meu montante, meu número. Só que tudo isso precisa ser controlado, muito bem controlado num caderno, ou num sistema, se você tiver, ou numa planilha. Tudo muito bem controlado para mim saber exatamente qual foi a quantidade de degustação, que foi um investimento, aquilo não vou ter um retorno direto, né, imediato. Eu vou ter sim um retorno para minha quantidade de vendas. Então eu preciso saber exatamente quanto eu vendi daquilo. E aí sim eu ir fazendo a minha reposição de estoque. Então eu passei pelo começo, pelo início, fiz lá minha média de insumos ali, de embalagens, do meu estoque, tudo. Passou essas primeiras semanas, eu já consigo considerar para quanto tempo eu consigo comprar meus produtos. Tem alguns produtos que de repente você pode comprar ali por uma quantidade, por um tempo maior. Então vamos supor, eu faço os doces e eu compro um cacau específico ali que não tem no meu estado, que é em outro estado, ou eu preciso importar aquele produto. E aí eu vou avaliar, que foi o caso dessa minha cliente também, avaliar a questão de frete e tudo, então eu vou verificar isso. Aí sim, aí é uma quantidade pequena, mas que é caro, como que eu vou fazer? Aí sim, um produto desse, eu posso a partir daí, né, comprar para um mês, de repente, um pouquinho mais, né? Então, no início, não é legal você já fazer isso de cara. Até muitas vezes porque você tem um valor ali restrito
que você vai estar deixando de gastar com outras coisas. Então a gente precisa distribuir. Ah, mas o meu frete ficou caro. Tudo bem, você vai colocar os valores do seu frete no seu custo. Então ele faz parte do seu custo. Ah, mas aí vai encarecer muito o meu produto. Então como que é o seu produto se você está comprando um ingrediente desse de fora, porque com certeza a qualidade dele é superior. Então você tem que vender não só o seu produto em si, mas a qualidade que você tem ali, né? Então você vai fazer esse marketing em cima disso, você vai diluir sim todos esses seus custos. Ah, com o tempo você pode sim começar a aumentar o seu estoque, você pode começar a ganhar descontos de fornecedores, ter promoções, formas de pagamento diferenciada, mas isso tudo vai ser com o tempo, com o volume, né? De cara, de início, é difícil a gente conseguir tudo isso. Então a gente tem que trabalhar em cima daquela realidade, né? Tem que diluir. Ah, é caro frete? Eu vou comprar muito? Não, compra então um pouco ali, uma quantidade mínima. E aí, mas eu comprei para 2 semanas e deu só para 1 semana, eu vou ter que comprar mais. Poxa, gente, é felicidade. Se o que você comprou deu só para 1 semana, significa que você vendeu muito bem, mesmo diluindo o preço do seu frete ali. Então, você vai aumentar mais 1 semana na sua próxima compra, depois você vai aumentando até você entender qual que é a sua média. E aí você acertar na sua quantidade de pedido e no seu estoque. Não existe uma fórmula mágica, fixa, que serve para todos os tipos de negócio. Até porque cada negócio é um negócio, tem tamanhos de empresas, tem localização, tem tipo de público. Então, a gente tem uma experiência baseado em vários tipos de negócio, pequeno, médio, grande, mas exatamente ali na prática vai ser o dia a dia. Então, você vai conseguir entender o seu negócio no dia a dia, mas não pensando de cabeça, né? Ah, eu vendi isso, aí eu produzi aquilo, eu comprei aquilo outro. Tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser controlado, porque quando você for fechar o mês, você vai olhar para aqueles números e vai entender. Então, a gente precisa ver os números, precisa ver os controles para entender o nosso negócio e não ter prejuízo. Só assim você vai conseguir crescer e você vai conseguir ali a gerenciar o seu negócio, ter mais controle, tá? Então não precisa ficar com medo, imaginar como que você vai montar, como que você vai iniciar espaço, às vezes querer alugar um espaço muito grande, querer comprar muita coisa, né? Então você não precisa exagerar. Vai no básico, vai nos cálculos, veja ali a sua capacidade, como eu falei. Então, primeiro, calcule a sua capacidade mínima que você precisa produzir para pagar os seus custos. Calcule a sua quantidade máxima que você consegue produzir hoje nas condições que você tem, com a mão de obra, com os equipamentos, com tudo que você tem. Tendo esses 2 valores ali, você consegue trabalhar entre eles, tanto em pedido de compras, como em produção, como em espaço, como ambiente. Você consegue ter um norte para começar, tá? E depois, com o tempo, você vai tirar de letra isso aí, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, clique no sininho também para ser notificado sempre que sair novos vídeos. E se você não está inscrito no canal, o que você está fazendo? Se inscreve agora! E não perca mais nenhum vídeo, ok? Então até o próximo!